autoestima, comportamento, empreendedorismo, carreira, temas que envolvem o universo feminino. Agora, no Entre Elas. Podcast semanal aqui na 101 FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar no Facebook através do vídeo. Procura lá 101.3 FM e acompanhe a gente através do vídeo também. Participe conosco, deixe o seu comentário e interaja aí com o nosso assunto super bacana de hoje. Mais uma vez, você que é mulher, você que é homem, né? A gente fala aqui com Entre Elas, a gente traz assuntos que envolvem o universo feminino, mas automaticamente fazem parte do universo masculino também. E a gente sabe que tem vários homens que acompanham e gostam do Entre Elas. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Mônica Araldi, te faço companhia junto com a Daniela Badoan até a 1h da tarde. Muito boa tarde, Dani. Como você está? Boa tarde, muito bem. Vamos lá para mais uma semaninha. É isso aí, uma semana super bacana pela frente. E temos uma convidada super especial que vai dialogar aqui com a gente no Entre Elas de hoje, que é a Fernanda Puccini. Ela que é empresária, Invisalign Doctor e tem várias especialidades aí no ramo dentário, digamos assim, né? Ela é proprietária da Perfil Odonto Clínica, que é uma parceira aqui do Entre Elas também. Muito boa tarde, Fernanda. Muito Tudo boa tarde, bem? Seja meninas. bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de agradecer por estar aqui com vocês e todos os ouvintes. É um prazer muito grande. A gente que agradece a tua participação, sempre trazendo colocações aqui super bacana pra gente. E hoje, é claro, né, Dani, vamos falar sobre um assunto que envolve autoestima, envolve beleza, envolve saúde, né? Um emaranhado de coisas aí. Por quê? Porque quando a gente fala de sorriso, de saúde bucal, envolve tudo isso, né? A gente trouxe, né, inclusive nos últimos podcasts aí, alguns dados sobre o quão muitas mulheres, principalmente, estão insatisfeitas com a própria aparência. E dentro desses fatores, o sorriso é um pilar importante, que às vezes a gente acaba não dando a importância que ele de fato tem. E é sobre isso, sobre essas opções também que existem no mercado para deixar o seu sorriso cada vez mais saudável e bonito, para fortalecer aí o seu poder, né, a sua grande autoestima. Fernanda, importante falarmos sobre saúde bucal na parte de saúde mesmo, a importância de cuidar do sorriso, de cuidar dos dentes, porque quando a gente não olha para isso, pode interferir inclusive em outros problemas de saúde que não é só o dentário, né? Exatamente. A saúde bucal, eu costumo falar que é a porta de entrada do nosso corpo, né? Então, às vezes, quando a gente não cuida da parte bucal, pode refletir em outros problemas em saúde geral, né? Não só relacionado à parte dentária. Então, é muito importante cuidar da saúde bucal antes mesmo de ver a parte estética, né? Que a parte da saúde mesmo esteja em dia, né? Para evitar qualquer tipo de infecção, problemas gengivais. Aí sim, a saúde bucal estando em dia, partir para resolver a parte estética, né? Quando incomoda o paciente. No geral, Fernanda, a grande maioria das pessoas cuidam do sorriso, dessa saúde bucal ou não? Deixam a desejar? Tem melhorado bastante, né? E isso nos agrada muito, todos os profissionais da área, porque as pessoas estão realmente um pouco mais preocupadas com a saúde bucal. Inicialmente com a estética, né? Mas quando eles vêm buscando a estética, o profissional já faz uma triagem ali para ver as reais necessidades antes dessa correção estética. Então, consequentemente, a gente acaba podendo ajudar e atuar aí a prevenir vários tipos de doenças. É isso aí, fantástico, importantíssimo. Que dicas a gente pode começar repassando para as pessoas que estão nos acompanhando de cuidados super necessários que a gente precisa ter? Com relação a cuidados, as pessoas já estão até cansadas, né? Elas sabem os cuidados básicos com a escovação, né? 3 vezes ao dia, o uso do fio dental, né? Mas é importantíssimo que as pessoas tenham consciência da importância de visitar o seu dentista pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Essas consultas preventivas, elas vão ajudar, né, a estar evitando que, quando tem algum problema já instalado, ele aumente, né, e, consequentemente, o tratamento fique maior depois. Então, a prevenção é o melhor remédio para prevenir realmente a saúde bucal.
E aí, meu amigo, minha amiga, você tem frequentado o dentista pelo menos 2 vezes por ano para fazer uma avaliação, fazer aquela limpeza necessária? Ou tá deixando de um ano para o outro e quando vê passou 2, passou 3 anos e realmente só busca quando começa uma dorzinha de dente, né? Acho que muita gente é assim, né? Procura o dentista só quando surge um problema bem aparente mesmo, ou a dor. Infelizmente, as pessoas acabam procurando no momento da dor, né? Que não é o melhor momento, né? Porque, com certeza, o tratamento ele aumenta o custo, né? Por conta de que já não é apenas uma prevenção, uma limpeza, né? Já tem algo a tratar. Então, quando o paciente frequenta o dentista nessas 2 visitas ao ano, normalmente é apenas uma prevenção e dá tempo do profissional identificar algo e evitar que tenha evolução, né? Até porque uma dor de dente, né, Dani, incomoda. Já incomoda. Já passou por aquelas dores, dias ali doendo? Já passei. O importante, a Fernanda estava ressaltando, é a gente falar também do quanto é importante a gente levar os nossos filhos também para ter esse hábito, já criarem esse hábito de irem 2 vezes ao ano ao dentista, né? Porque, às vezes, as consequências vêm quando eles se tornam adultos. Exatamente, eu falo que a consulta infantil, quando começa cedo, a criança ela perde o medo, porque ela normalmente é um atendimento mais tranquilo, mais lúdico, por conta de que é apenas uma limpeza, uma conversa, uma orientação aos pais, né? E então a criança, eu tenho muitos pacientes que pedem para ir ao dentista, porque eles estão acostumados a irem e não tem que tratar. Só faz a prevenção. Então, não é nada desconfortável, não está indo com dor, né? É muito mais tranquilo. Então, é muito interessante os pais levarem as crianças cedo, sim, até para fazer esse condicionamento. Eles conhecerem o profissional que vai atender, criar um vínculo aos pouquinhos, né? Precisa de confiança, né? Precisa sim de confiança. Assim como a gente leva ao pediatra, a gente precisa também ter esse hábito de levá-los essa cultura. Ao dentista. E dar o exemplo, né? Porque a gente ensina pelo exemplo. Às vezes a gente quer forçar eles a irem, obrigando, né? Mas e a gente tá indo? Estamos dando exemplo de que isso é importante para se criar esse hábito, essa cultura, realmente? É muito importante. A criança, ela copia, né, os pais, o irmão mais velho, né, as pessoas próximas. Então, é bem importante, sim, os pais terem esse cuidado também para refletir no filho, né? Agora, é importante ressaltar quando traz, Fernanda, sobre o medo. Hoje é muito comum a gente jogar nas crianças, né? O medo de ir no dentista. Mas tem muitos adultos com medo de ir no dentista. Sim. Não sei se porque talvez antigamente os procedimentos eles não eram tão cuidadosos, né? Como hoje, de repente eram mais doloridos. Realmente se criou uma cultura do medo, né? As pessoas, falou em dentista, elas correm para o outro lado. Sim, Infelizmente isso ainda está inserido inconscientemente em muitos adultos, né? E acaba refletindo, às vezes, para as crianças, porque os pais acabam colocando medo neles, né? Porque eles vão passar por um atendimento que ainda é desconhecido, né, na cabecinha deles. Então, eles vão um pouquinho, né? Eu não digo nem inseguros, mas eles vão um pouquinho mais receosos, mas não com medo, né? Então, os pais também têm que ter esse cuidado para incentivar, né, para que a criança vá um pouco mais segura, porque o profissional que está preparado ali para atendê-la vai conduzir a consulta da melhor maneira. Não é em todas as crianças que a gente consegue já na primeira consulta colocar na cadeira, então é feito um condicionamento onde é respeitado o tempo individual de cada criança. Tem criança que é tranquila, que já chega e já quer sentar na cadeira. Tem criança que chega e fica grudada nos pais. Precisa então, todo um processo. Essa criança a gente normalmente vai conversar, vai tentar brincar com ela, orientar os pais com relação a esse atendimento e numa segunda consulta a gente tenta novamente. Então, tem crianças que às vezes a gente vê 1, 2 vezes, 3 vezes seguidas, em semanas seguidas para conseguir fazer ambientar ela, né? Deixar ela à vontade. É o mesmo processo quando a gente vai colocar os filhos no colégio. Dani, como é que foi com os teus? Na creche, eu ainda não passei por esse processo, mas achei que logo vou ter que passar. É todo um processo de adaptação também. Sim, ir lá, deixar uma horinha, ficar perto, acompanhar, mostrar segurança para que ele se familiarize com aquele ambiente, ele vê que não tem nada demais, que é bacana, que tem um lado positivo, para que ele se acostume realmente, né? É importante
que a gente passe para essas crianças o romper essa crença, né? Que Exatamente. também é uma crença que limita essa e vai sendo gerado de geração para geração. É bem importante o que a Fernanda ressaltou sobre o quanto o que a gente repassa, né? E o formato dos pais também, né? Os pais também precisam... a gente não pode ser só faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então, se eu estou indo, né? Eu condiciono meu filho A maneira que os pais condicionam é muito importante. Então, eu sempre falo, né, para os pais dos meus pacientes que alguns pais falam, se tu não escovar o teu dente, vai vir um bicho e vai comer aquele dente, ou a tia Naná vai ter que arrancar esse dente, sabe? Sim, assustam, né? Então... Pode parecer inofensivo no primeiro momento, mas cria aqueles microtraumas que a gente chama. Porque a criança, ela fantasia, ela não pensa num bichinho que vai comer o dente, ela fantasia um bicho que vai comer o dente dela e eu ainda vou arrancar aquele dente, né? Então, a gente não sabe a maneira com que ela vai fantasiar isso. Como isso vai então, ser construído ela já fica insegura, ela vai, às vezes, no consultório, achando que vai ser feito algo, sendo que muitas vezes ela não tem nem nada para ser feito, apenas a prevenção, e os pais ali tentando conduzir essa higienização acabam assustando, né, e colocando medo. Mas é muito bacana ver a forma como vocês trabalham na Perfil Odontoclínica, né? Fazendo todo esse trabalho, que às vezes pode demorar 1, 2, 3 semanas, porque antigamente não se tinha isso, né? Não tinha tempo, né? Não se tinha esse tempo, os profissionais também não tinham esse olhar humanizado, né? Sim. Cuidadoso. Eu tenho fotos em casa, acho que das primeiras vezes que eu fui no dentista, não sei se eu tinha um aninho e pouquinho, mas chorando na cadeira do dentista, lá toda desesperada. E não tinha, depois, eu não sei se me deram anestesia ou não, nem sei se pode estar na criança, eu sei que depois eu estava, numa outra foto, eu estava dormindo já. É importante também, já que tu comentou com a idade que você foi ao dentista, né, com um aninho e que chorou, tem as idades que a gente não consegue também fazer com que a criança entenda aquela importância, a necessidade daquele atendimento, né? Então, crianças de 1, 2, 3 anos, é muito comum ainda chorar. Mas que os pais fiquem tranquilos e cientes de que aquilo não vai causar um trauma, né? Porque é uma avaliação apenas, né? Então, a criança, ela não está acostumada com alguém estranho que não seja familiar mexendo nos dentes, né? Então, muitas vezes, o choro é muito comum. E logo após o atendimento, aquele choro já cessa, porque é algo só de que ela ficou assustada e não tem como a gente explicar para um bebê, né, da importância dessa consulta. Então, é como ir no médico pediatra, que ele examina o corpinho, que tem que tirar a roupa, que tem que olhar a linguinha, a garganta, né? As crianças choram, e isso é comum. Então, que os pais fiquem muito seguros quanto a isso, porque é algo normal. Faz parte do processo. Agora, deixa eu te perguntar, a partir de que idade, já que a gente está falando das crianças, a partir de que idade levar os bebezinhos ao dentista? É quando começa a nascer os dentinhos? Pode esperar um pouquinho? Nós trabalhamos com a parte de infantil ali da clínica e já faz o pré-natal odontológico da mãe antes, tá? Nessas consultas, são consultas onde a limpeza é feita nos dentes das mães e nós já começamos a conversar com relação aos cuidados com a saúde bucal do bebê que está chegando, né? E a importância também desde de higienização da linguinha do bebê, se é necessário, se não é necessário. Então, para que a mãe, quando o bebê nasça, fique segura com relação a isso. Tem bebês que já nascem, sim, com dentinhos, então esses bebês, as mães já estão sabendo, então não se assustam, né? Não é algo que vai preocupá-las. Elas já saberão como conduzir. E depois que o bebê nasce, no nascimento do primeiro dentinho, nós já indicamos que vá ao dentista para que a gente ensine a melhor maneira de estar escovando, a posição que a criança deve ficar, né? Que os pais às vezes ficam um pouco perdidos e não sabem o melhor jeito. Até porque eles, né, não facilitam também muito, também, né? Você bebês, mexe bastante, chora, não entende o que está sim. acontecendo, né? Então, existem maneiras para deixar essa escovação um pouquinho mais tranquila. Eu sei que não é fácil, eu sou mãe também, então eu passei por isso também, por esse momento, mas existem maneiras que a gente consegue deixar mais tranquila a escovação. Que bacana. Agora vamos sair um pouquinho dessa parte da prevenção da saúde bucal, porque a gente quer falar aqui sobre um procedimento que tem sido uma grande novidade no mercado nos últimos anos. Porque quando a gente fala em sorriso, como a própria doutora Fernanda trouxe, as pessoas, num primeiro momento, buscam pela estética, para depois ver se tem alguns outros detalhezinhos para corrigir. E dentro da estética, né, a gente vê hoje, sim, pessoas com muitos dentes desalinhados buscam por aparelhos.
existem várias opções no mercado, mas um que está ganhando aí o mercado, chamando a atenção de muita gente, é o Invisalign, que inclusive a doutora Fernanda é especialista nisso. Então você que talvez já ouviu ali, sei lá, nas redes sociais, talvez, ou pessoas que utilizam o Invisalign e gostaria de saber mais, preste muita atenção que a gente vai esclarecer aqui várias dúvidas que você possa ter sobre esse tipo de procedimento. Alinhamento é o que as pessoas estão buscando muito, né? Parece que cada vez mais se torna necessário a busca por esse alinhamento dental. O alinhamento ele é muito importante não somente pela parte estética, mas a parte funcional, né? Então, esse encaixe dos dentes de cima com o de baixo é muito importante que eles estejam corretos, para evitar problemas futuros na região de ATM, que é a articulação do abrir e fechar a boca, né? Evitar dores futuras, além da estética, sim, que é muito importante hoje em dia, o sorriso, a gente ouve muito falar que é o cartão de visitas, e realmente hoje em dia as empresas, para contratarem as pessoas, a aparência é muito importante, né? Então, eu falo que é um fator que ajuda também na hora de conseguir uma vaga numa empresa bacana, né? Então, é muito importante, sim, não só a estética, como a função, a correção dos dentes no posicionamento ideal. E a gente até vê hoje, né, pessoas um pouco mais velhas tendo que passar por cirurgias, por procedimentos muito mais complexos, porque talvez lá na juventude não teve todo esse cuidado, talvez nem se tinha muito acesso a isso também, né? Mas por isso a importância desse alinhamento também, como você disse, não só pela parte estética, mas pela parte funcional. Qual é a grande diferença do Invisalign para outros procedimentos mais convencionais que existem no mercado? Existem algumas diferenças, eu vou falar na parte que o paciente leigo entenderia, tá? Mas são inúmeras diferenças, tá? A estética, né? Não tem aqueles brackets colados nos dentes, né? A parte de higienização, pelo fato de ele ser um alinhador móvel, o paciente consegue remover tanto para se alimentar, né? Então, não tem mais aquele problema de evitar comer alimentos crocantes, como pipoca, maçã do amor, né? Que com os brackets era mais difícil. Então, a higienização também, o paciente tira, consegue escovar os dentes, passar fio dental normalmente, né? Então, facilita muito. Esteticamente, né? Pelo fato de que ele é transparente, ele é praticamente imperceptível. Fica bem mais bonito, né? Fica bem mais bonito, com toda certeza. Muita gente não quer pôr os brackets, né? Porque não fica um sorriso tão bacana, assim, né? Sim. Fica aparecendo, enfim, as pecinhas. Sim. E aí esse a gente consegue... ele tem uma vantagem que é com relação ao tempo de tratamento também. O Invisalign, ele é até 2 vezes mais rápido comparado com um tratamento convencional com aqueles brackets colados nos dentes. Até 2 vezes mais rápido. 2 vezes mais rápido. Que bacana. Ou seja, um procedimento com... analisar uma média. Se fosse analisar o aparelho convencional, uma média assim, de mercado, quanto tempo a pessoa mais ou menos fica? Normalmente 3 anos, o aparelho convencional. Eu fiquei acho, quase 5 com o meu, na minha adolescência. Não tinha mais fim. E outra vantagem com relação ao convencional, que antigamente, né, eu falo antigamente porque a maioria das pessoas já estão até substituindo quem usa os brackets, substituindo pelo tratamento com Invisalign. É que normalmente, vamos supor, o profissional dava um tempo aí de 2, 3 anos. Dificilmente o profissional consegue finalizar aquele tratamento nesse período, porque ele não tem uma previsibilidade. Então, depende de vários fatores. Os brackets convencionais, eles quebram, solta uma banda, um fio mexe e corre. Então, tudo isso são atrasos no tratamento, que o Invisalign não tem, pelo fato de que são alinhadores confeccionados exatamente para aquele paciente e ele tem uma previsibilidade. Então, quando nós iniciamos o tratamento e o tratamento vem pronto, a gente sabe exatamente quando vai finalizar. Que bacana, dá uma previsão. Tem como hoje, doutora, visualizar como vai ser, vai ficar, como está, como vai ser o passo a passo. Como vocês trabalham com essa possibilidade de mostrar ao paciente? Certo. O Invisalign, ele tem uma tecnologia muito bacana. Então, nós temos na clínica um scanner que chama Aitero. Esse scanner, ele faz mais de 6.000 fotos por segundo da arcada dentária. Então, ele faz uma cópia fiel da arcada dentária do paciente. E em cima dessa cópia,
nós conseguimos fazer a movimentação dentária e mostrar na mesma consulta para o paciente como que ficaria os dentes dele, uma simulação de como ficaria os dentes no final do tratamento. Que bacana isso. Então, o paciente ele consegue visualizar. E nós também podemos manipular a posição dentária. Vamos supor, tem pacientes que preferem os dentes todos retinhos da frente, tipo pianinho, né? Não é minha preferência, né? Mas a gente sempre respeita o gosto do paciente desde que não altere a função. Então, a gente tem essa possibilidade. Ou tem alguns que preferem os dois da frente um pouco maior, né? Então, a gente consegue fazer toda essa manipulação para que o paciente ajustar isso através visualize, do Invisalign. Exatamente. E para que ele visualize como ele vai ficar depois. Exatamente. Achei isso fantástico. Não, olha só, realmente uma tecnologia isso. muito avançada. bacana. Você falou que é um aparelho novo, né? Mas eu quero reforçar aqui que o Invisalign é um aparelho americano, tá? A empresa ela foi instituída em 1997. Em 1998 já começaram a produzir os primeiros alinhadores nos Estados Unidos. Olha só, 20 e poucos anos atrás. E no Brasil ele chegou em 2001. Tá? Então eles são mais de 20 anos de pesquisa e de estudo, com mais de 13 milhões de sorrisos concluídos. Então é um aparelho que tem bastante respaldo, que dá bastante segurança para todos os profissionais aí da área. Então os resultados são incríveis. Então, às vezes os pacientes têm medo, né, por ser uma tecnologia que às vezes pensam que é novo, mas não é novo, não. Não é tão novo assim, mas se popularizou então, né? Se tornou mais acessível, há poucos anos, exatamente. Mas já tem há muito tempo, olha só que bacana. Sim. E como funciona assim, doutora? Eu já tô aqui curiosa, né? A evolução do tratamento. Mas assim, o formato de manutenção. O convencional a gente geralmente faz a cada 15 dias ou a cada 30 dias, né? Sim. Como funciona essa manutenção do o tratamento do aparelho convencional, o paciente inicialmente ele paga o aparelho, tá, que vai ser instalado na boca, os brackets, e as manutenções mensais, né? Conforme o tempo de tratamento, né? Que muitas vezes passa um pouquinho ali do esperado. Porque não tem como fazer essa previsão, né? Exatamente, e depende de outros fatores, né? E o Invisalign, o paciente paga o tratamento. Então, como vem pronto todo o tratamento dele, ele já sabe inicialmente o custo que ele vai ter, né, e não vai passar disso. Não tem as manutenções mensais e o paciente pode visitar o ortodontista a cada 2 meses. Não precisa ser mensalmente. Ainda tem esse período que é mais vantajoso do que você ter que desprender teu tempo para... Exatamente, dar essa liberdade para o paciente. Existem outras ferramentas, como o aplicativo, onde o paciente vai alimentando ali aquele aplicativo e eu recebo em tempo real aquela informação, até para estar acompanhando a troca dos alinhadores e saber se o paciente está fazendo uso em casa, porque o nosso objetivo é conquistar o resultado final naquele tempo planejado inicialmente. Entendi. Muito legal. E esse acompanhamento, cada 2 meses, vamos imaginar, ele precisa, vai só para ver como é que está a evolução, trocar de repente o alinhador, mais para acompanhamento do que para mexer talvez em algo? Às vezes é preciso ajustar algo, porém é muito difícil, mas nessa consulta eu faço um novo escaneamento dele e eu consigo visualizar junto com o paciente toda a correção que foi feita até ali e se naquele alinhador que ele estiver usando foi feita a movimentação que foi programada. Então, cada alinhador a gente tem uma programação dentária e a gente só confirma nessa consulta se está indo conforme o planejado o tratamento dele. Se a evolução está Então, é feito daí um novo escaneamento e a gente visualiza o resultado. Ele, além dele apresentar um pouco mais de elegância, né? Fica muito mais bonito a gente fazer uso do Invisalign, né? Do que aqueles brackets. Estou aqui lembrando da minha época. Meu Deus. Se tivesse, né, isso tão popular na nossa sabe que, época. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com Invisalign, foi até por conta do meu filho. Ele fez um intercâmbio fora do país. E o Invisalign é um aparelho que ele está sendo usado mundialmente. Não é só nos Estados Unidos, mas Japão, Canadá, China... Os principais países já estão fazendo uso dele. E quando ele foi para o intercâmbio, ele usava o bracket convencional e eu precisei remover para ele viajar, que ele ficaria um período maior.
E aí, na volta, ele falou, não quero mais os brackets, mãe, não quero. Já vi outras pessoas usando Ele óleo foi tua novo. inspiração em... Daí eu falei, então, agora eu vou ter que estudar. Então, meu primeiro Que paciente buscar essa foi tecnologia meu aí. filho, e o resultado foi incrível. E dali pra frente, a gente só tem conquistado muitos resultados bacanas. Que legal. Para todos os casos, ele é indicado ou tem algumas exceções? Sim, ele é indicado para todos os casos, desde os mais simples aos mais complexos. O que acontece é que nos casos mais complexos pode ser que a gente precise de alguns dispositivos, né, para estar usando para fazer certas movimentações dentárias. Então, às vezes um botãozinho, mas normalmente é tudo no fundo. Às vezes o uso de um elástico também é necessário. Mas dá para ser feita a correção, sim. Olha só que bacana, essa informação também é nova para mim, porque o que eu já tinha ouvido falar é que era servir só para casos um pouco mais leves. Então, não, casos mais complexos também pode usar todos os tranquilamente. casos. Que bacana. Então, a média, analisando os teus pacientes, assim, varia de 6 meses, 1 ano e meio, talvez 2, o tratamento completo? Eu tenho tratamentos de 1 ano, 1 ano e meio, mas tenho muitos pacientes de 6 meses, 9 meses para correção. Ai, que prático, gente, que sonho, rápido né? também, né? É rápido. É um resultado muito mais prático, muito mais rápido do que o convencional. Sim. Que você Então, olha só, a gente em fica ali- 6 meses, de repente, né? Se o teu caso for leve, for rapidinho de corrigir, quando que a gente ia imaginar em 6 meses estar com os dentes alinhados perfeito, com a estética bacana? Só tira para se alimentar? Precisa tirar para ser refeições? Sim, precisa tirar para as refeições. Aí escova o dente e coloca de novo. Exatamente. O paciente ele deve usar o Invisalign em média de 20 a 22 horas por dia. Então, ele usa... Então, alguns momentinhos aí específicos pode ficar Exatamente, mas ele é um aparelho que, como é feito para a arcada dentária do paciente, ele é bem confortável o uso. Então, os pacientes normalmente se adaptam muito sem. rapidamente. Não machuca. Não machuca. Importante salientar também, porque com os brackets normais, eu lembro da minha época, nossa, Corte. gengiva. cortava O desconforto por gengiva, conta da boca. movimentação dentária existe, né? Porque ele vai fazer essa correção, mas não é dor, não é de machucar gengiva, esse tipo de coisa. Sem aquela bagunça toda que fazia no cronograma. Inclusive, com relação ao tempo de tratamento, eu tenho muitos pacientes com aparelho convencional dos brackets que estão fazendo a substituição, porque ainda assim fica mais rápido o tratamento. mais rápido. Então, são casos que talvez eu demoraria 1 ano ainda para corrigir, em 4 meses, 6 meses eu estou conseguindo finalizar. Que fantástico, gente. Agora vamos para a pergunta de milhões, né? Assim que dizem nas redes sociais, a pergunta de milhões. Muita gente deve ter ficado curiosa, ter gostado de tudo que a gente está trazendo aqui. Eu sei que na cabeça de muita gente tá. Quanto custa essa brincadeira? O que a gente pode repassar para as pessoas em relação ao valor desse procedimento? Os valores é bem complicado eu estar expondo aqui pelo fato de que depende individualmente de cada caso. Então, o valor é cobrado conforme a necessidade do número de alinhadores para cada caso. Tá? O que eu posso falar é que as condições de pagamento elas são bem tranquilas, tá? Pode ser feito parcelamento. A Invisalign também tem parceria com alguns bancos que dão descontos muito bacanas e possibilitam também um parcelamento maior. A longo prazo. Não sei se eu posso estar expondo esses bancos, essas parcerias. Pode sim. Então, a Invisalign ela tem parceria com o Banco Itaú, Bradesco e Santander. Então, esses bancos eles têm condições que eu falo que vale muito a pena mesmo. Que bacana. Muitas vezes as pessoas acham que o custo é muito alto ou que não buscam essa opção justamente pelo fato de não encontrar possibilidades e formas de pagamento. É importante que a doutora traga isso porque muitas pessoas às vezes deixam de buscar por esse fator, né? E outro fator que eu acho que é muito importante que em consultório eu mostro para os pacientes é que se a gente for calcular o que o paciente paga entre manutenção, instalação do aparelho convencional e colocar na ponta do lápis nesse período aí de 2, 3 anos de uso e for converter com relação ao Invisalign, é uma diferença muito pequena. Muito pequena mesmo. Praticamente e nada de diferença. dependendo do caso, o convencional fica até mais caro.
Depende daquela 4, 5, 6 anos, Exatamente. como a gente já viu pessoas usando também. Então, olha só, gente, que possibilidades bacanas. É bom ver essas tecnologias surgindo, o mercado evoluindo cada vez mais, porque a gente quer cada vez mais algo que seja esteticamente agradável, que seja de mais rápido, a gente não quer mais perder tanto tempo para passar por procedimentos, isso tanto de Invisalign, de dentes, como em tudo na nossa vida, né? A gente quer opções tecnologicamente mais ágeis, mais fáceis, mais acessíveis. E que opção bacana a doutora Fernanda está trazendo para a gente hoje. Agora, por ser um aparelho móvel, talvez muita gente tenha essa dúvida. Ele pode cair? Tô aqui conversando com uma pessoa e de repente cai. Não acontece com o Invisalign isso, porque a adaptação dele é feita exatamente para aquele paciente e ele tem uma pressão para que haja a movimentação dentária esperada. Então ele vai bem ficar bem ajustadinho ali nos dentes. Não tem esse perigo, não precisa se preocupar. Não. Que nem a dentadura, né? Muita gente coloca a dentadura e fica com medo que cai. Mas uma informação que é muito importante, que eu falo muito para os meus pacientes quando eles decidem também com relação ao Invisalign, é que o tratamento é feito em conjunto. O meu planejamento, que é extremamente importante, e a dedicação e comprometimento do paciente com o uso, para que a gente consiga chegar no objetivo daquele tempo de tratamento planejado, né, com sucesso. Porque depende do uso do Correto. aparelho. Exatamente. Né? Por ser móvel, às vezes pode acontecer de esquecer de usar, de tirar e não colocar. Né? Aí não adianta chegar lá, dali 2 meses e dizer, não deu resultado, Eu falo né? que é uma parceria. A gente precisa juntos, né, cada um na sua parte, fazer o trabalho bem feito. Depois da pergunta de milhões aí, né? Que ao fazer o uso do Invisalign, né? A pessoa pode fazer outro tipo de tratamento junto? Por exemplo, eu quero fazer um clareamento, eu quero poder cuidar de um dente que está aí que já vem aí com um longo período e precisa de um tratamento mais específico. Pode fazer o uso de outros tratamentos junto com a adaptação aí do Invisalign? Sim. Isso é outra coisa muito bacana que pode ser associado ao uso do aparelho, qualquer outro tratamento dentário. Pode ser feito, sim. Ou seja, praticidade não tem, né? Total. Sim. Importante falarmos também sobre a avaliação, né? Muita gente, de repente, ficou com desejo de conhecer mais sobre esse procedimento. Então, o primeiro passo seria passar por uma avaliação inicial? Sim, a avaliação ela é imprescindível e ela é muito importante. Essa avaliação ela vai servir para que a gente mostre para o paciente o resultado final de como ficaria o sorriso, entender também a necessidade daquele paciente, o que ele busca. Nessa primeira avaliação, tu já consegue mostrar como ficaria esse resultado final? Sim. Que legal. Nessa primeira avaliação, nós já fazemos o escaneamento da arcada dentária do paciente para que possa estar mostrando para ele esse resultado, essa simulação, né? Após o paciente concordar, aí é feito todo o planejamento do caso dele individualmente. Tudo isso ele recebe já nos primeiros dias, nos primeiros contatos, ele já tem tudo isso em mãos. O planejamento normalmente demora em torno ali de 1 semana, tá? Mas essa simulação, já na primeira consulta, a gente consegue mostrar para ele, sim. E aí vai para fora para ser feitos? Sim, o aparelho ele demora em torno de 20 a 25 dias para estar chegando no Brasil. Né? Ele é confeccionado fora do país. Então, a gente tem esse prazo entre confecção e entrega mesmo, de transporte, né? Show, muito bacana, gente. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, agendar, de repente, uma avaliação, para ter uma noção de quanto tempo levaria, né? Ter uma previsão de orçamento ali também, de prazo, tudo isso, como que a gente pode agendar contigo essa primeira avaliação? Através de que? Telefone, pode ser pela rede social, pode ir presencialmente até a clínica? Sim, pode estar entrando em contato com o WhatsApp da clínica, que é o 49-9999-4961. A Ana vai estar lá prontamente para atendê-los. Temos a rede social também, a perfil Odontoclínica, que pode ser mandar mensagem ali pela rede social também. Esses são os principais canais, ou no 3433-9551. O perfil Odontoclínica fica aqui na Independência, né? Próximo ao quê? Um ponto de referência para as pessoas se localizarem. Próximo à Padaria Doce Pão. Padaria Doce Pão, ali acha facilzinho também, pode passar lá, conhecer um pouco mais da clínica. Agora, que outros procedimentos vocês também oferecem lá?
Sei que a doutora Fernanda tem várias especialidades, né? Uma delas que a gente falava agora há pouco sobre as crianças também, essa odontopediatria, né? Que outros procedimentos aí? Nós temos todas as áreas dentro da clínica. Temos o doutor Haroldo, que trabalha com toda a parte cirúrgica, a doutora Ana Júlia, que faz a parte de endodontia, que são os tratamentos de canal, a doutora Ciane faz a parte de harmonização facial. Então, todas as áreas a gente atua dentro da clínica. Ou seja, para as pessoas aí que querem conhecer um pouquinho mais também de outros procedimentos que vocês oferecem, né? E ainda falando do Invisalign, se as pessoas quiserem ainda, tem ainda gente que não, mas eu quero o aparelho convencional. Acontece ainda? Sim, acontece sim. Normalmente, quando a gente coloca no papel e mostra para o paciente, eles acabam mudando de ideia. Mas tem os casos de adolescentes que os pais ficam em dúvida se o filho vai usar ou não realmente, se vai ter essa responsabilidade, e aí acaba optando pelo convencional. Mas eu falo assim que me surpreendeu até, achei que talvez os pacientes adultos seriam mais adeptos ao Invisalign, mas os adolescentes eles já estão indo para o consultório decididos que eles não querem mais os brackets e sim o aparelho invisível. Realmente, eu tenho um adolescente em casa e ele usa o de bracket. E aí eu já estou aqui estudando, aproveitando as dicas. Realmente é muito sofrimento. A gente passou, a Mônica acho que também passou. Meu Deus, o que é aquele monte de buraco assim? Eu pelo menos era assim, né? Machucava, aí aquele... O ferrinho, às vezes, assim, machucava. Saía. Era uma festa aquilo, né? Dificuldade de higienização, né? Para passar o fio dental, muito mais complicado. Claro que teve a época que virou uma modinha, né? Sim. Então, às vezes estava no auge usar tal cor, aí ela trocava as borrachinhas uma coisa interessante coloridas. que o Invisalign tem também, que tanto crianças quanto os adolescentes gostam, ele tem os emojis. Os emojis que tem no celular ali, tem todos eles e o paciente pode colar na frente do Invisalign. Meu Deus! Então ele fica um Invisalign bem personalizado conforme a preferência do adolescente ou da criança. Olha só, tem toda essa forma lúdica ainda para... Tem todo o dinamismo aí para se encaixar. Modernizando, não são mais as borrachinhas coloridas, agora os emojis, né? Isso vamos atualizar, né? O F5 aí, é outra geração, né? Outro pensamento. Doutora Fernanda, a partir de que idade é indicado usar os aparelhos? O Invisalign, criança pode, na adolescência realmente? Normalmente eu falo a partir dos 6 anos que a criança já tem os 2 incisivos centrais permanentes em boca e o primeiro molar permanente, que são os dentes guias ali para a gente conseguir fazer um planejamento. Tá? O Invisalign para crianças ele é dividido em 2 etapas. Então, a etapa inicial, que é com o Invisalign First, a gente faz mais uma correção não tão dentária, mas sim uma correção quando prevê que está faltando espaço, que não vai ter espaço para os dentes permanentes, para a segunda fase do tratamento, fazer a correção dentária. Olha só uma outra evolução, porque na minha época, né, também não faz tanto tempo assim, né, mas vamos jogar ali uns 15 anos, pelo menos, atrás, eu lembro que se tinha uma conversa de que teria que esperar adolescentes, pelo menos 13, 14 anos, para poder colocar, que aí a arcada dentária já vai estar toda formada, que criança não poderia, então já evoluímos nisso também, né? Não, evoluímos bastante. Independente do Invisalign, nós temos aparelhos ortopédicos que podem ser usados em crianças ali com 4, 5 anos de idade, dependendo da maturidade da criança, já é indicado. Sei que visualmente, né, quando a gente olha o Invisalign, a gente até associa com aquele outro, com o clareamento dental caseiro, né? Sim, onde a gente coloca também, ele é encaixado, é móvel. É realmente similar? Olhando ou não, é bem ele é muito diferente. parecido, mas a tecnologia é extremamente diferente. Desde o material que é confeccionado é diferente. E o Invisalign, a gente tem pontos onde é colocada uma pressão, uma força maior para que aconteça aquela movimentação. Então, ele é bem diferente, apesar de que tem uma similaridade, são um pouco não parecidos. Mas é um material bem diferente. E agora, gente, verãozão chegando, eu sei que muita gente quer estar mais bonita, né? Se preparar para esse verãozão. Clareamento dental também é algo que aumenta as buscas nesse período do ano? Muito. As festas de final do ano, formatura, os casamentos que estão acontecendo agora mais frequentes, né? Que ficaram um pouco acumulados. Então, a busca pelo clareamento é um tratamento bem comum dentro da clínica. Então, só aumenta agora no final do ano, realmente. E ainda existem os 2 procedimentos, o caseiro e também a laser.
Na verdade, não é a laser. As pessoas começaram a usar esse nome, mas não é a laser. É um clareamento feito dentro do consultório, porque não existe clareamento a laser. Não tem nada de laser, então. Não, é uma luz que faz com que ative aquele gel e faça o clareamento com uma velocidade mais rápida, mas não é um laser. Mas é feito sim. Nós também gostamos muito de associar as duas técnicas, o de consultório e o caseiro. Para ter um resultado mais eficiente, mais completinho. Sim, mais imediato também. Também, aham. Que bacana, gente. Olha quantas opções já existem no mercado hoje para você ter a sua saúde bucal em dia, né? Com saúde, com beleza, como a gente já disse no início, aumentando a sua autoestima também. Verãozão chegando, né? Todo mundo olha um pouco mais para isso, tanto mulheres como homens também. Nós homens também estão buscando cada vez mais esses procedimentos, valorizando cada vez mais a estética deles também. Sim, eu digo que é na mesma frequência, homens e mulheres, tá? Que bacana. Eles estão bem preocupados, sim. Doutora Fernanda, quero agradecer demais tua participação aqui hoje. Tenho certeza que esclareceu muito, né, sobre saúde bucal, sobre o Invisalign, né, que muita gente talvez já ouviu falar, mas não conhecia a fundo como funcionava. Obrigada mesmo pela tua participação. Eu que Foi agradeço. ótimo. Um abraço a todos vocês. Show. Dani, brigadão mais uma vez. Obrigadão, ótima semana. Boa semana. É isso aí, gente. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Perfil Odontoclínica, busque nas redes sociais. Lá também tem explicação, né, sobre vários procedimentos. Tem os contatos do pessoal de lá. Dicas maravilhosas aí também para você. Um beijo especial para Jo, para o Marcelo lá da Divas Joias, parceiros aqui do Entre Elas. A Divas é uma empresa atacadista de semijoias que atende aí centenas e centenas de... Não é só revendedoras, empreendedoras, Brasil afora. Tem peças maravilhosas, coleções lindíssimas e um modelo de negócio super bacana para você que quer empreender. A gente fala tanto de empreendedorismo feminino aqui no Entre Elas. Conheça um pouquinho dessa forma, com baixo investimento e com ótimas opções de lucratividade. Vamos fazer também sorteio do Pedidos 10, né? Hoje tem um voucher de R$100 para você concorrer e curtir aquele delivery maravilhoso durante a semana. Se você ainda não tem, baixe no seu celular o aplicativo do Pedidos 10 e lá tem uma gama de opções para você que chegou com pressa, cansada, não quer fazer comida. É só acessar o aplicativo, solicitar e receber no conforto da sua casa. Lembrando que não é só alimentação lá no Pedidos 10, não. Tem também farmácia, pet shop e diversos outros itens. Para concorrer ao voucher de R$100, mande um WhatsApp lá para o número 991610968. Vou reforçar, tá? O WhatsApp do Ouse Crescer esse, 991610968. Manda lá, quero Pedidos 10, que nas redes sociais mais tarde a gente vai divulgar quem foi o ganhador. Obrigada pela sua companhia até aqui, tenha uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.